Bom dia, vítimas do conformismo e alguns desavisados que ainda acreditam nos contos da transformação. Bem-vindos a este espaço onde não guardamos nada para nós, porque aqui, ao contrário de outros lugares, nós realmente nos damos ao trabalho de ler e analisar. Embora muitos tenham cãibras no cérebro ao tentar, aqui dissecamos a tragicomédia nacional com o bisturi da realidade, mesmo que para alguns isso arda mais do que pimenta habanero em ferida aberta. Hoje quero falar com vocês sobre essa situação que, francamente, já estava demorando. Vamos falar sobre como a gravidade política, essa força que o Morena jurou ter abolido, finalmente alcançou um dos seus membros mais alucinados. Ainda continuam as brigas entre os morenistas? Eles estão brigando com tudo o que tem à mão. E como eu já disse, isso é só o começo. Esperem até que se aproximem as eleições intermediárias de 2027. Enfim, vamos ao assunto. Acontece que o nosso ilustre e sempre polêmico Mark Sarriaga, sim, esse personagem que parece mais interessado em fazer propaganda do que em ensinar as crianças a somar, foi removido da direção de materiais educacionais, da SEP. Que surpresa! Não era ele o queridinho, não eram os livros didáticos gratuitos dele, a oitava maravilha do mundo socialista tropical. Não era ele o protegido da dona Sop? Lembram? Mas não se enganem, isso não é justiça nem lucidez do governo. Justiça seria esse senhor, que se dizia redentor da educação pública, receber o que merece. Será que o agradeceram? Ou um chute, dependendo de como você veja. Em um movimento que cheira mais a acerto de contas e vingança do que a melhoria educacional, Mark Sarriaga vai embora deixando um rastro de cinzas. Lembremos da imposição dos novos livros didáticos, aqueles que estavam cheios de erros ortográficos, dados históricos alternativos e uma carga ideológica tão pesada que nem os próprios professores sabiam como lidar com isso. Durante sua gestão, transparência era uma palavra proibida. Vocês se lembram das assembleias para desenhar os livros? Farsa, simulação, consultas feitas só para justificar um projeto que só existia na cabeça de um fanático. A saída de Mark Sarriaga ocorre após conflitos com a instituição, liderada por olhos de sapo violado, Mário Delgado. Isso porque, há pouco mais de um mês, ele considerou que a condução do sistema educacional mantém e aprofunda processos de privatização na educação pública do país. Além disso, o ex-funcionário federal acusou em coletiva de imprensa que a instituição pública é corrupta e o removeu do cargo. Por se recusar a mudar o conteúdo dos livros didáticos gratuitos que representam a nova escola mexicana, cito textualmente: "Se o único crime foi querer ter uma educação melhor, que me algemem e me levem, continuamos lutando", disse. Esse idiota, olha só, esse cara acha que é o Che Guevara, versão pirata de feira. Também preciso destacar as palavras dele ao retirá-lo do prédio. Vamos lá, oficial. Não tenha vergonha, não tenham medo, oficiais. Vocês estão com um obradorista, estão seguindo ordens. Como se puxar o saco daquele outro idiota desses superpoderes ou o tornasse iluminado. Isso, de qualquer ângulo que você veja, é prepotência. Diz a sabedoria popular que quem nunca teve nada e de repente tem, fica louco, quer se achar. Mas, na Quarta Transformação, esse ditado não é só um provérbio, é o manual de procedimentos, o mais recente, e vamos falar com todas as letras. Gloriosa retirada de Mark Sarriaga, dos escritórios da SEP. Chega para ele, com vários anos de atraso, um homem que confundiu uma nomeação temporária com uma unção divina. Nossos finíssimos servidores públicos atuais sofrem de uma patologia fascinante, a incapacidade de distinguir entre sua própria pessoa e a mesa que ocupam. Eles sobem em um tijolo e, ao invés de trabalhar, ficam deslumbrados. De Montanha Sarriaga, o autoproclamado Deus da educação é o exemplo vivo dessa confusão. Para esses personagens, o cargo não é um serviço, é uma extensão do seu ego. Eles pensam que a cadeira é a extensão do corpo e o orçamento, herança familiar. Eles não entendem que os cargos são, por natureza, efêmeros, exercidos de forma transitória. Mas eles se sentem imperadores crioulos, blindados por uma prepotência que só é superada pela própria incompetência, o que é realmente inacreditável. E é aqui que a ironia se transforma em fel. Foi isso que deixaram esse idiota crescer? Estamos falando do homem que, além de mutilar os livros didáticos gratuitos, transformando-os em panfletos ideológicos,
Com mais erros do que uma tarefa de escola feita às 3 da manhã, ele atacou a leitura por prazer, classificando-a como uma atividade capitalista. Porque, claro, para a 4T aproveitar alguma coisa é pecado se não tiver o selo do bem-estar. Como alguém assim durou tanto? Ah, pois pelo manto sagrado, super protegido pelo jegue de Macuspana e sua não primeira dama, Arriaga se sentia intocável. Mas, como bem sabemos, nesse movimento a lealdade dura o tempo que um tamal de chipilim leva para esfriar. O fato de terem tirado ele desse jeito, quase com suas coisas numa caixa de ovos, San Juan e escoltado, mostra que os atritos internos do paraíso morenista já são intoleráveis. Não o demitiram por ser incompetente, se fosse por isso, o gabinete estaria vazio. Ele foi demitido porque sua soberba já atrapalhava os interesses perversos da nova administração. Mesmo na 4T, existem níveis de canalice e parece que o Sr. Arriaga esgotou seu saldo de impunidade. Perceberam que o personagem sinistro que eles mesmos alimentaram já não era um ativo, mas sim um peso que nem com toda a retórica do mundo poderiam continuar carregando. No final, quando o poder se esvai, só resta o indivíduo e, no caso, o que resta. É um cara que brigou com a pedagogia, com a lógica e com as próprias hienas do seu partido. As ciências sociais são claras. Identificar-se com o poder em vez de servir é a armadilha perfeita para alimentar o autoritarismo. Arriaga achou que era o arquiteto de uma nova era educacional, mas acabou sendo apenas o demolidor do pouco que ainda restava de pé. Agora, despojado dos privilégios, ele vai perceber que fora do orçamento, o frio é intenso e a probidade que ele nunca teve vai lhe fazer muita falta para limpar seu nome. Se é que isso é possível, o fato é que Arriaga se tornou um peso morto. Sua soberba e sua incapacidade de aceitar uma crítica, por menor que fosse, acabaram cansando até mesmo os seus próprios aliados. Em um momento em que a educação no México está em ruínas, com defasagens históricas acentuadas pela pandemia. Ter um sujeito brincando de revolução com o futuro dos nossos filhos era, para dizer o mínimo, criminoso. O homem vai embora, mas a ideologia permanece. No fundo, continua sendo a mesma mediocridade, controle político e um desprezo absoluto pela excelência acadêmica. O que vocês acham? Vocês acreditam que com essa mudança a educação no México vai melhorar magicamente ou é só mais uma simulação para acalmar os ânimos? Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado.